Seguinte, esse vídeo não vai ter aquelas dicas genéricas de como criar hábitos, na verdade nem serão dicas exatamente, você vai entender, você vai ver, você vai gostar. Não vai rolar aquele papo também de você consegue ser o que você quiser, nem nada do tipo. Eu tenho certeza absoluta que você nunca viu nada igual ao que você vai ver nesse vídeo, pode confiar. Eu vou te mostrar como o seu funcionamento tá te impedindo de criar bons hábitos e como você pode contornar isso de um jeito simples. Meu nome é Luan Andrade e além de investidor, eu sou um analista corporal certificado, o que significa que as coisas que eu vou te mostrar nesse vídeo não são invenções da minha cabeça. Seja muito bem-vindo a mais um Autodesajuste. Já reparou que para algumas pessoas criar certos hábitos é super tranquilo? Tem pessoas que passam meses sem ir para academia, resolvem voltar e rapidinho aquilo ali vira um hábito, faz 3 dias de academia e nunca mais falha. Outros não suportam a academia, mas conseguem ler 200 páginas por dia tranquilamente, passa lá 4, 5, 6 horas lendo sem problema nenhum todos os dias. O melhor, essas pessoas não só conseguem fazer essas coisas, como elas também sentem prazer nisso. Então a pessoa que fica lá muito tempo na academia gosta daquilo, e a pessoa que passa horas lendo também gosta daquilo. O que pra você talvez pareça absurdo. Meu Deus, eu não consigo ficar uma semana fazendo exercício físico e aquele cara gosta. Pois bem, todo mundo fala e todo mundo meio que já sabe que criar um hábito é difícil, mas quase ninguém comenta que esse nível de dificuldade é diferente para as pessoas. Não é simplesmente força de vontade, algumas pessoas precisam de mais motivação do que outras para começar um hábito. Algumas pessoas precisam de mais dedicação para transformar aquele em hábito do que outras. Então talvez você pode encontrar um coach que é atleta e fica gritando na sua cabeça que ter uma boa alimentação é fácil, mas aí você vai ver que aquele cara não consegue ler. Ele tem dificuldade em ler mais de 10 páginas por dia, ele não consegue manter uma sequência de leitura, não consegue ler todos os dias. E isso não é pura aleatoriedade, tem um motivo para isso acontecer. Podemos dividir a construção humana em 5 tipos de personalidade. E cada um de nós é uma mistura desses traços de personalidade. Eu não vou me aprofundar muito nisso não, porque bom, a parte científica e tal é gigantesca. Ai, Lu, mas só 5 traços você tá botando todo mundo numa caixinha? Não, colocar todo mundo numa caixinha vai contra tudo que eu acredito e tudo que eu falo nesse canal. Na verdade, esses 5 traços, esses 5 tipos são extremamente complexos, abrangentes, gigantescos. Na hora que você junta eles, você nem sabia que tinha tanta coisa assim na nossa natureza humana. E cada um deles tem coisas boas e coisas ruins. Simplificando muito pra você, falando de um jeito bem simples, cada pessoa tem pavor de uma coisa diferente, tem medo de uma coisa diferente. As pessoas têm mais medo daquilo que dói mais nelas, e cada um tem um ponto que dói mais. Sabendo disso, os 5 principais medos dos traços são: medo da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. Como eu disse, todo mundo tem medo disso tudo. Ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser traído, enfim. Mas para cada um de nós tem um lugar em que o calo aperta. Tem um deles dói mais. Alguns deles doem mais. E essa introdução toda foi para te falar que cada uma dessas dores pode ser relacionada com um tipo de hábito. E aqui vai parecer um pouco estereotipado, porque eu realmente estou estereotipando para você entender. Eu estou colocando numa caixinha para você entender mais ou menos como é que aquilo funciona. Mas você, na vida real, se encaixa em várias deles, é uma coisa mais fluida, você sente um pouco daquilo tudo. Mas você precisa fazer uma análise do que dói mais. E para ganhar o selo Anti-Mané, fica atento, fica esperto, porque à medida que eu for apresentando o traço, eu já vou apresentar o problema, a solução, tudo junto. O primeiro eu já vou ir bem na lata. Quem tem medo da rejeição, geralmente tem muito mais facilidade em desenvolver o hábito da leitura. Porque qual que é a tendência dessa pessoa? Justamente por ter medo de ser rejeitada pelo mundo, ela cria um mundo na cabeça dela. Inclusive na minha tem muito espaço para criar vários mundos, olha o tamanho dessa cabeça. Então naturalmente essas pessoas já têm uma tendência maior a gostar de ler, a gostar de jogar videogame, a gostar de passar um tempo sozinha, a gostar de escrever, enfim, esse tipo de atividade. Justamente por causa disso, hábitos que fazem essas pessoas existirem demais, ficarem muito tempo expostas ao mundo, costumam ser mais complicados. E aqui para exemplificar, eu sempre vou pegar aqueles hábitos mais comuns que as pessoas costumam reclamar: eu não consigo ler, não consigo fazer exercício, tenho dificuldade de me expressar, falar com as pessoas, enfim. Caso você não saiba conversar, ter interações interpessoais também pode ser um hábito, tá? Esses grandes oradores, eles não ficam fechados numa caverna para poder falar com as pessoas, eles treinam, eles têm o hábito de falar. Então que hábitos são esses que faz a pessoa existir demais? É o hábito de fazer exercício físico, por exemplo.
É o hábito de ter que interagir com as outras pessoas por muito tempo. Às vezes até comer pode ser um problemão. Porque o mundo na cabeça delas é muito melhor do que o mundo real. Então não faz muito sentido elas ficarem se esforçando para ter um corpo ideal, para ficar forte, para ir para academia, para ter um monte de amigo e enfim, não faz muito sentido para elas. Se você se identificou com isso que eu falei, o que você pode fazer para criar até os hábitos que são mais difíceis? A técnica para pessoas com esse tipo de personalidade é idealizar o seu resultado. Como assim, Luan? Exercício físico nunca vai ser divertido para você, mesmo depois que virar um hábito. Vai ser difícil, você vai ter que fazer um esforcinho a mais. Mas por outro lado, o mundo na sua cabeça é divertido, ele é fácil, ele é bom. Então o que significa você idealizar o resultado? É você imaginar como você vai ficar depois de fazer aquele esforço por muito tempo, depois de criar aquele hábito, depois de chegar onde você quer chegar. O ato de se exercitar, de puxar barra, fazer flexão, correr, sempre vai ser desconfortável para você em algum nível. Então se você começou a se exercitar porque precisa ter mais energia ou porque está com algum problema postural, faz aquilo imaginando quantas horas você vai conseguir ler ou fazer outra coisa que você precisa fazer, que quer fazer, depois de fazer aquele exercício, como você vai ter mais conforto lendo porque sua postura vai estar reta, enfim, imagina como vai estar lá no resultado, viaja na maionese. Mas muito cuidado com o seu ambiente, porque se as pessoas à sua volta ficarem criticando os seus atos, criticando suas ideias, criticando suas vontades, a tendência é que realmente você se sinta menos motivado ainda a viver no mundo real, se feche no seu mundinho e acabou. E aí se você quiser ir pro lado das profissões, naturalmente esse tipo de pessoa não costuma ser um atleta. Se o hábito já é difícil, já é meio desconfortável, quem dirá a profissão? Mas em compensação é muito mais fácil para eles virarem escritores ou quem sabe até mesmo gênios da tecnologia como Mark Zuckerberg, que se encaixa perfeitamente nesse traço, é um excelente exemplo. Quem tem medo do abandono tem muita facilidade de se conectar com as pessoas e é mais emotivo, ele tem o poder da comunicação. Meio óbvio porque, né? Se ele se comunica, se ele tá sempre com pessoas à volta dele, ele nunca tá abandonado. Do mesmo jeito que o primeiro não poderia ser rejeitado no próprio mundo dele. Essa geralmente é a pessoa mais gente boa do rolê. É aquele cara que tá sempre rodeado de amigos, todo mundo quer ficar perto dele porque ele passa uma energia boa. Todo mundo ama ele. Ele tem muita facilidade de manter contato com as pessoas, então se precisar criar, sei lá, o hábito de mandar mensagem todos os dias para 200 clientes, ele faz isso tranquilo, faz feliz. Mas costuma ter muita dificuldade em controlar a sua alimentação. Porque enquanto o primeiro, quando se sentia rejeitado, entrava pro mundinho dele, se fechava no mundinho dele, essa pessoa aqui, quando se sente abandonada, a tendência dela é de ficar triste, chorar num canto e comer muito mais do que deveria. Já que ela não consegue expressar os seus sentimentos, já que ela não consegue se comunicar, jogar pra fora o que tá sentindo, ela joga pra dentro a comida. E eu não tô nem brincando. Isso vale para bebida também, refrigerantes ou até algo pior, um vício em alcoolismo, o hábito de beber todos os dias, enfim. Afinal, ela precisa ter algum prazer naquele momento e a comida geralmente é o mais prático mesmo. Fica muito ansiosa, enfim. Então, se você se identificou com esse traço, que é bem provável, a maioria das pessoas que estão assistindo vão se identificar em certo nível, porque ele é um dos mais comuns entre os brasileiros, se você quer fazer uma dieta, não adianta fazer promessa de ano novo. Não adianta encaixar uma dieta super restrita na sua vida. Você precisa ter pessoas à sua volta para expressar os seus sentimentos. Precisa de amigos que não vão te abandonar, que vão se conectar com aquilo que você está sentindo. Porque no caso dessas pessoas, hábitos estão muito relacionados ao lado emocional delas. Enquanto no primeiro você precisava viajar na maionese para fazer as coisas, aqui você só precisa estar bem consigo mesmo, estar bem com o que está acontecendo. Você precisa estar se sentindo bem, top. Tá precisando chorar? Chora à vontade e depois faz o que precisa ser feito. Não adianta forçar a barra e ficar tentando fazer as coisas com vontade de chorar, se sentindo mal. Não. Primeiro, joga pra fora o que tu tá sentindo, depois faz o que precisa ser feito. Você precisa ter prazer na sua vida. Quer começar uma dieta, que é o exemplo que eu peguei aqui, não corta tudo na sua vida. Reduz aos poucos, senão você vai começar a se sentir mal. Lembra que eu falei que os hábitos são ligados ao emocional. Você vai começar a se sentir mal e aí vai ter uma recaída que vai destruir todo o seu esforço. Você vai comer o dobro depois disso aí. Uma parte porque você queria e a outra para compensar o sofrimento que você sentiu. E a outra para compensar o fato de você estar se sentindo mal. Quem tem medo da manipulação tem o poder da negociação. Justamente para não ser manipulado tão facilmente.
Por causa disso, ele só faz as coisas se ganhar algo em troca. É super prático. Esse é aquele tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem, sai conectando tudo e todo mundo. É bom em gerir pessoas, é bom em conectar projetos, só não é muito bom botando a mão na massa mesmo. Afinal, geralmente não é o vendedor que faz tudo do produto. E essa conexão que ele faz entre as pessoas não é uma conexão emocional igual o último que eu falei, não, uma conexão mais seca. Mesmo na vida cotidiana, mesmo é um negócio quase que profissional, é bem direto. Então, por causa dessas características, para ele se motivar a fazer algo, ele precisa ver muito bem o que ele vai ganhar com aquilo. Se quiser criar um hábito, você precisa ter na ponta da sua língua o porquê de você estar tendo aquele hábito. Quando te perguntarem por que você faz isso, tem que estar na ponta da língua o porquê que você está fazendo aquilo, o que você ganha. Se ele não tiver uma motivação, se ele não visualizar claramente o que ele vai ganhar, o que ele está ganhando, ele para. Simplesmente para de fazer, ele desiste no meio do caminho e larga o projeto. Larga o que ele está fazendo, larga o hábito, enfim. Então, se você tem esse perfil mais persuasivo, mais articulador, você precisa negociar até consigo mesmo. Saiba o porquê de cada hábito que você tem. Saiba o porquê você está criando aquele hábito. Se você começar a ler porque viu um amiguinho seu lendo e resolveu que queria ter aquilo na sua vida, você vai desistir rapidinho. Vai tomar banho gelado porque viu um influenciador falando que era bom? Não dura muito tempo. Seus hábitos só funcionarão na hora que você tiver a clareza do porquê que você está fazendo aquilo e a certeza de que está fazendo aquilo porque você quer, porque é o melhor para você. De certo modo, na vida, tudo é uma troca, né? A gente troca tempo por experiências, dinheiro por coisas, enfim. Mas para esse tipo de pessoa é mais explícito ainda. É tudo troca e ele precisa ter muito claro o que ele está trocando para ter aquilo ali, para saber se vale a pena. Quem tem medo da humilhação é super organizado. Justamente porque a organização reduz as chances das coisas darem errado e quando as coisas não dão errado, você não é humilhado. Então seguir rotina para esse tipo de pessoa é tranquilo demais, enquanto rotina pode ser o fim do mundo para alguns, para eles é fichinha, eles até gostam. Eles são ótimos planejando coisas, estruturando detalhe por detalhe, são bem minimalistas, bem detalhistas. Não são exatamente um exemplo de agilidade, costumam ser um pouco mais lentos do que os outros, mas eles compensam isso no nível de detalhe e perfeição que eles fazem as coisas. Se você tem a predominância desse traço, para criar hábitos você precisa de duas coisas. Primeiro de tudo, você precisa inserir aquele novo hábito na sua rotina. Se você funciona bem com rotinas, não deixa ao vento o horário que você vai para academia. Escreve lá a hora que você quer ler, escreve lá a hora que você quer ir para academia, escreve lá a hora que você quer, sei lá, começar a estudar o mundo egípcio. Porque se você não agendar um horário bonitinho para fazer aquilo dentro do seu planejamento, você não vai fazer. Simples assim. E a outra coisa é que você precisa se sentir seguro. Esse tipo de pessoa precisa ter segurança. Elas precisam ter a certeza de que não vão ser expostas por aquilo que estão fazendo. Então vamos supor que essa pessoa levou um livro para a escola, levou um mangá para a escola. E aí ele começou a ler o mangá dele na sala de aula, veio um amigo e começou a zoar com a cara dele porque ele estava lendo o mangá. E aí todo mundo começou a zoar com a cara dele. Acabou agora, vai ser muito difícil para ele criar um hábito naquele ambiente, porque ele não se sente seguro. Dando um parâmetro de comparação para você, diferente de quem tem medo do abandono, que uma situação dessa ia fazer piada consigo mesmo, ia rir, entrar na brincadeira e fazer de tudo para manter a galera perto dele, quem tem medo da humilhação vai se sentir extremamente mal, porque vai se sentir humilhado. E o pior, ele não vai expressar isso. Ele só vai guardar o livro e tal, guardar o mangá e ficar quieto, não vai mostrar, às vezes pode até fazer uma cara meio de raiva, mas não vai brigar com ninguém, vai ficar na dele, vai engolir aquilo ali. Então se você se identificou com isso e sabe que determinados ambientes são ameaçadores para você, tenta criar os seus bons hábitos em outros lugares. Você não pode tentar começar a criar um hábito que já é uma coisa difícil em um lugar que te gera insegurança. Então, como você tem uma noção de como é o seu funcionamento, começa devagar, com método, no seu cantinho seguro, que não tem erro. E quem tem medo da traição é extremamente executor. Executor no sentido literal mesmo, tipo aquela pessoa que executa muito, aquela pessoa que faz muito, que faz tudo toda hora. Porque na cabeça dele, para ele não ser traído, para ele não ser trocado, para ser trocado, para ser traído, precisa de outra opção. E para ele não ser trocado por outra opção, ele precisa ser melhor que aquela opção. Então ele sente que precisa ser melhor em tudo e melhor que todos.
Esse é aquele tipo de pessoa que, se ele acha que não vai ganhar, ele nem entra na competição. Nem vale a pena lutar pelo segundo lugar. Segundo lugar é derrota. São extremamente competitivos e praticamente vivem à base de metas e desafios. Não param quietos, tem 833 projetos rolando 24 horas por dia, ou tem um super projeto super complexo que consome a alma dele. Logo depois dessa introdução, você já tem uma ideia do que eles vão ter mais facilidade e mais dificuldade de fazer. Coisas mais monótonas acabam com eles. Se você se identificou com esse perfil e quer criar bons hábitos, você precisa estabelecer metas, se desafiar e tornar as coisas mais animadas, porque coisa monótona não funciona para você. Esse aqui é o que tem mais facilidade de fazer exercício físico, costuma ser o perfil da maioria dos atletas. Porque o exercício físico ele não só te proporciona um desafio para a vida toda, porque não importa quanto tempo você se exercite, sempre vai ter um exercício mais difícil para você fazer, como também ele pode proporcionar um corpo ideal, um corpo perfeito nos padrões estéticos que nós temos hoje em dia. Então ele junta o melhor de todos os mundos, eu vou ser desafiado sempre, vou ser o mais bonito, mais forte, o melhor em tudo. Mas você aí que se identificou costuma sofrer um pouco mais atividades mais quietas, como a leitura. Esse foi o primeiro exemplo que eu peguei, o coach que grita para todo mundo ter alimentação saudável, ser forte, ser bom e energia, e ele não consegue ler. Agora, se você tá fazendo as coisas só por fazer, se você tá criando o hábito só por criar, se você tá fazendo aquela atividade só por fazer, de qualquer jeito, já era, amigão, desiste desse hábito. Porque é questão de tempo até você desanimar e parar de fazer aquilo. Você precisa começar os seus hábitos pensando que vai ser brabo naquilo, que vai ser o melhor, que vai ser muito bom. Quando eu falo melhor, você não precisa ser um campeão olímpico, mundial, não, mas você precisa ser acima da média naquilo, ou pelo menos acreditar que vai ser. Porque se você estiver fazendo aquilo só porque precisa mesmo, não vai rolar. Agora que você já conhece um pouco dos 5 traços, é importante você saber o que fazer com isso. Por que você deve dar mais atenção? Porque se você se identificou, por exemplo, vamos lá, com a pessoa super organizada e com aquela pessoa que gosta de viver no mundinho dela, foca nos seus pontos positivos. Não vai rolar fazer 3, 4 horas de exercício todos os dias. Não gasta sua energia forçando a barra tentando fazer isso. Cria o hábito de fazer o mínimo necessário ou o quanto você quiser, mas não força a barra. Um exemplo pessoal meu aqui, eu não tenho quase nada desse traço organizado aí, que gosta de manter as coisas tudo bonitinho. Mas todos os dias de manhã eu tiro 15 minutos para organizar o que eu vou fazer no meu dia. Eu preciso de pelo menos ter um mínimo de organização. Gosto daquilo? Não, mas eu preciso. Mas eu não vou forçar a barra tirando 3 horas do meu domingo para organizar o que eu vou fazer na segunda e no resto da semana. Não funciona para mim. Por outro lado, não é da minha natureza ficar fazendo um super planejamento, mas é da minha natureza sentar a bunda na cadeira e passar horas fazendo um roteiro de um vídeo como esse que você tá vendo agora. Se você se identificou com aquela pessoa mais comunicativa e mais articuladora, que é a pessoa que tem medo do abandono e da manipulação, não vai dar certo você tirar 6, 7 horas por dia para ler um livro. Você não é quem você quiser ser, você é quem você precisa ser. Não força a barra, tem muita coisa boa para você aproveitar em você, não fica forçando, tentando se encaixar em padrão dos outros. Mas também, por outro lado, não se acomoda totalmente. Como eu disse, mesmo não gostando de me organizar, eu faço o que precisa ser feito. Você não pode ser negligente com suas necessidades, com o que você precisa fazer, gostando ou não daquilo. Você pode não gostar de exercício físico, mas se o seu colesterol tá fora do controle e você precisa dar um jeito naquilo, cara, você vai ter que fazer, não importa se você gosta ou não. Mas normalmente não precisa ser 10 horas igual um atleta. Algumas pessoas têm menos dificuldade em criar certos hábitos, vocês entenderam isso nesse vídeo, mas todo hábito continua tendo seu nível de dificuldade. Não é porque é mais fácil para você ou para o outro que significa que é super fácil. Às vezes, por ser uma atividade que parece natural para a pessoa, que ela está acostumada a fazer, foi fácil criar aquele hábito, mas não significa que é fácil criar hábitos. Todo hábito, querendo ou não, tem um nível de dificuldade e disciplina para ser criado. E uma dica minha para você é, gostando ou não, cuidar da sua saúde é necessário e o hábito da leitura é obrigatório. Tá, não é obrigatório, você consegue viver sem ele, mas ele é com certeza um dos mais importantes, um dos que mais nos desenvolve. Tem uma coisa ou outra que a gente precisa fazer, nem que seja na base da raiva mesmo. Ah, Luan, mas eu me identifiquei com tudo que você tá falando aí. O que eu faço? Eu me identifiquei com 5 traços. Antes de eu responder, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um like nesse vídeo. Todo mundo vai se identificar com todos os traços. Meu Deus do céu, o mosquito me atacou no meio do vídeo.
Todo mundo vai se identificar com todos os traços em algum nível. Eu já falei isso algumas vezes nesse vídeo e eu tô repetindo mais uma vez. Não fique enviesado, você tem que focar naquilo que você tem mais. Mas algumas pessoas praticamente vão empatar em tudo mesmo. Vai ser tipo 20, 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20, 20. Deu certinho. E aí o que você faz nesse caso? Você identifica, mapeia os hábitos que você quer criar e o que está te atrapalhando. Se você tem um pouquinho de todos os medos, mas um deles é muito grande, é predominante, você precisa manter tudo equilibrado. E para isso, todas as dicas que eu dei nesse vídeo valem em dobro para você, porque você vai ter que cuidar de todos os traços. Menos, mas vai. Tá sentindo que tá comendo demais, tá comendo mais do que deveria, mais do que gostaria? Dá uma olhada se seu lado emocional tá bem, troca uma ideia com um amigo. Não consegue ler? Tá na hora de viajar mais na maionese e idealizar o que você quer pro seu futuro. Tá vendo que eu tô só pegando as coisas que eu já te falei? Você só precisa perceber o que tá mal ali, o que tá fora do eixo. E aí você vai lá e trata. Tô com dificuldade de ler? Pô, talvez esse seu lado que precisa ser mais criativo, ele tá meio pra baixo, ele não tá tendo liberdade pra viajar na maionese. E se você percebeu que tem 2 ou 3 traços ali que mandam no seu funcionamento, que é o que a maioria das pessoas percebe, foca nos pontos fortes deles. E faz o mínimo dos outros, ou o quanto for necessário, o quanto você sentir que precisa fazer. Foca naquilo que te torna único, que torna os seus talentos únicos. Vão tentar te colocar em um monte de caixinhas, mas não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Não dá para se encaixar em tudo. Somos uma mistura de várias coisas. Esses traços não são uma prisão para o seu comportamento, não é para você seguir eles. Na verdade, eles são uma tradução do comportamento, da personalidade humana. Eles podem te guiar, eles podem te ajudar a se direcionar, a equilibrar as coisas, a se entender. Mas eles foram percebidos de acordo com as diferentes personalidades, diferentes criações, diferentes vidas de cada um. E não o contrário. Eles foram criados de acordo com o que nós somos e não nós que temos que nos adequar com um monte de traço, um monte de regrinha. Eu, particularmente, tenho 3 predominantes, e quem já me acompanha há mais tempo deve ter uma boa noção de quais são. Mas os outros 2, como o mais organizado, eu faço o mínimo para viver mesmo, faço só o necessário, só o que eu acho suficiente. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.